Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Jurídica. Hoje iremos falar sobre regularização de imóveis urbanos com o Dr. Elmer Passos, advogado, servidor público municipal, chefe do Departamento de Regularização Fundiária do município de Lagoa Vermelha e membro do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária do Núcleo do Rio Grande do Sul. E também o Valdivino Lisboa, técnico agrícola, bacharel em Direito e sócio proprietário da empresa AgroLagoa. Bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui. Olá, sempre é um prazer estar participando junto com o programa Conexão Jurídica. Bom dia a todos. Estamos aqui para tentar bater um papo aí com vocês, então ficamos à disposição. Muitas famílias vivem em terrenos sem escritura ou documentação e acaba tendo empecilhos, né, no futuro sobre o direito de propriedade. Então, para começar, doutor Elmer, como que você verifica a importância de regularizar um imóvel? O que que é a regularização de imóvel urbano? A regularização do imóvel, né, e hoje nós estamos tratando mais da parte urbana, ela merece um apanhado histórico, né? Esse é um problema de irregularidade fundiária não só do nosso município, mas sim do nosso país, né? Isso remonta lá ainda na colonização, né, do Brasil, os primeiros escritos referente à propriedade de imóvel e no passar dos séculos, podemos dizer, eh, a evolução documental não acompanhou as situações de transferência dos imóveis, né? Então a gente tem, por exemplo, a igreja como a precursora dos registros de imóveis, né, nos seus livros internos. E chegando nos dias atuais, grandes cidades possuem ainda um grande número de imóveis irregulares, mas nos casos de municípios do interior, estados mais afastados do centro do país, a irregularidade pode chegar no índice até de 90% dos imóveis, né? Então, para nós, hoje, agentes de regularização fundiária, seja pelo setor público ou pelo setor privado, né, a gente tem um grande desafio. E você dizer o que, que é a regularidade do imóvel, né? É você pegar aquele imóvel que é totalmente informal, às vezes constituído somente de uma posse, e às vezes precária, e você enquadrar esse imóvel dentro da nossa legislação e tornar esse imóvel legal perante as nossas leis vigentes do país. Então, um imóvel legalizado, efetivamente regularizado, com o devido registro imobiliário, ele vai proporcionar muitas ocasiões que vão favorecer essas famílias que ocupam esses locais. Certo, então são muitos imóveis que geralmente precisam dessa regularização, né? Mas quais que são os principais casos, Valdivino, que tu verifica aqui na nossa cidade ou na nossa região que precisam de regularização? Olha, a gente tem várias situações, mas principalmente assim, hoje ainda tem imóvel em condomínio, mesmo dentro da área urbana, né? Que é aquelas matrículas que foram abertas bem a tempo passado, como diz o doutor, e aí foram fazendo compra e venda dentro da matrícula e não fizeram as extinções ali, a retirada do imóvel para cada proprietário. Então, isso hoje ainda temos problema de imóveis em condomínio. Aí temos problema de assim, 90%, diria até 95% dos imóveis hoje do município, a gente tem diferenças de áreas perimetrais e áreas mesmo do terreno. Como é que isso ocorre? Vou te citar uma situação. A gente fez um loteamento há uns 20 anos atrás e hoje, depois de 20 anos, a gente vem fazer trabalho de regularização que esses imóveis não estão com a mesma medida que era na época. E por que isso? Porque é feita o trabalho, é feita a locação do imóvel colocado na divisa, e quando vai fazendo as vendas, o pessoal vai chegando, não procura nenhum profissional para fazer a delimitação do terreno, não procura a prefeitura, por exemplo, para ir lá delimitar o terreno, e acaba que vai lá e faz o cercamento do terreno de uma maneira errada. E isso vai se transportar futuramente para ter uma diferença daquilo que está registrado. Então, esse é um grande problema também que a gente encontra. E, e, e assim, outros fatores diversos aí, mas assim como eu disse, mais de 90% de terreno com problemas de diferença de medida e área.
Sim. E quando ocorre essa diferença de medidas, vocês trabalham para fazer então a regularização daquele imóvel, Isso, fazem a então, medida. isso aí é o trabalho que a gente faz para o cliente. O cliente chega, normalmente vai fazer uma compra e venda, vai na prefeitura fazer até pagar um imposto de repente, e lá é constatado que o cadastro da prefeitura está diferente daquilo que está no imóvel. Ah, ele tem registrado 300 metros quadrados. E chega lá na prefeitura, está com 280, está com 320. Então a prefeitura, como tem essa diferença, ela pede que faça a regularização. E é o correto mesmo, já regularizado, já tudo certinho. Aí, nesse momento, a gente é contactado e a gente vai a campo, faz a medição, faz a coleta de assinatura dos confrontantes e monta todo o trabalho com mapa, memorial, a RT, né, responsável técnica, né? E no final sai a regularização do terreno e aí sim ficar igual aquilo que o título igual o que tem no campo. Ótimo. É um trabalho que é de formiguinha, né? Que quando a pessoa percebe aquilo, que vai atrás para regularizar, né, o imóvel, porque geralmente compra o imóvel e nem sabe que tem alguma coisa errada. Escutando o Valdivino aqui e para colaborar com a discussão aqui, me veio à mente aqui uma situação que a gente está se deparando muito, como o Valdivino comentou, diferença de áreas de imóveis que aparentemente já seriam regularizados, né, por Exatamente. já possuírem a matrícula. E geralmente no nosso município a gente pega matrículas lá de 1970, 1980, que a gente vê que foi digamos assim, que foi um boom no crescimento do perímetro urbano. O pessoal veio mais do campo morar na cidade, oferta de mão de obra atraiu bastante morador. Isso fez crescer a cidade. Então a gente tem bastante matrícula aberta na década de 70 e 80. E hoje, essas pessoas, não, meu imóvel é regularizado, e às vezes acabam chegando numa diferença de área. Às vezes é pequena, às vezes é um pouco maior, mas o que me chama a atenção é hoje os equipamentos de Valdivino que são usados para apurar essa metragem. Que às vezes não necessariamente a divisa do imóvel esteja com algum problema, mas a diferença de métodos para chegar nessa área. Se você puder explicar para nós um pouquinho sobre essa situação. Exatamente. Isso também é uma coisa que contribui bastante, né? Porque você pensa assim, lá em 1970, 60, 70, 80, era outro tipo de equipamento que era usado, né? Sim. Muitas vezes até poucos profissionais para fazer esse serviço, e acabava que o pessoal ia lá, puxava uma trena, sem ter nenhuma uma experiência no assunto, né? E acabava saindo uma divisa diferente do que estava realmente na matrícula. Então, hoje sim, a gente tem condições de ir a campo com equipamentos modernos que têm uma precisão altíssima e os imóveis, como os imóveis já estão cercados, a maioria, então é uma situação também que já está consolidada. Então, na Uhum. verdade, você só vai lá apurar aquilo e corrigir para que fique uma coisa 100% o que tem no imóvel e o que tem no registrado. Sim. E em termos legais, doutor Elmer, o que que você verifica? Existem vários tipos de regularização de imóveis, né? Mas uma que você trabalha bastante, que a gente tem conhecimento, é a de regularização fundiária. Em termos legais, como isso funciona? Então, Catherine, nós tínhamos até então, em política nacional de regularização fundiária, era uma lei de 2011 que tratava do programa Minha Casa Minha Vida, e lá tinha um capítulo que seria a regularização fundiária. Mas em 2016, o então governo federal criou uma medida provisória que inaugurou uma legislação própria referente à política de regularização fundiária. E nessa medida provisória, ela acabou se tornando lei em 2017. Então, hoje nós temos a Lei Federal 13.465, que a gente chama a Lei REURB, né, que é a regularização urbana, regularização de imóveis urbanos e rurais também, mas a partir do artigo 9º ele trata toda a situação de imóveis urbanos, né? Então, uma legislação voltada para regularização urbana, e ali ela trouxe algumas ferramentas novas. Ainda no ano de 2018, ela foi regulamentada pelo Decreto Federal 9.310, que tratou somente da parte urbana, e ela inaugurou algumas políticas, né, como garantir à população o acesso de área regularizada, o cumprimento da função social do imóvel, a promoção de melhorias na infraestrutura dos bairros, né, ou como chamamos perante a lei, os núcleos, né, núcleos urbanos informais consolidados, e também trouxe uma gama de instrumentos que pode ser usado dentro desse programa de regularização.
Por exemplo, nós temos legitimação fundiária, legitimação de posse, compra e venda, uso capião, desapropriação, enfim, são 13, 15, 13 perante a lei, 15 perante o decreto, instrumentos que você pode usar dentro da regularização fundiária. Então, podemos dizer que no ano de 2017, né, nós tivemos um marco legal referente à regularização fundiária urbana, através da REURB. E hoje a REURB cabe aos municípios receber a documentação, fazer a análise e, caso estando tudo certo, fazer a aprovação dessa documentação através da expedição da certidão de regularização fundiária, né? Em meio disso, o município é um dos agentes que pode fazer regularização de ofício, juntamente com o Estado, União, Defensoria Pública, Promotoria, Associação de Moradores, enfim, o próprio beneficiário individual também pode requerer. Então, hoje nós temos uma ferramenta que veio para melhorar a vida das pessoas referente à regularização fundiária urbana. Sim. E nesses casos do beneficiário individual querer requerer, ele procura técnicos e agentes especializados, profissionais especializados para aquela função, né? Tanto os advogados quanto o técnico que vai fazer esse serviço a campo. Quais são os principais desafios, Valdivino, que você verifica que enfrenta aqui na cidade atualmente para fazer a regularização do REURB? Assim, hoje o maior problema que a gente tem, assim, eu diria que é na parte técnica, digamos assim, problema de divisa entre vizinhos, que é o mais comum. Você chegar lá, o cliente te solicitar, porque a gente tinha uma cerca, foi desmanchada, e na hora que desmanchou, o meu vizinho puxou para um lado, e não sei o quê. Então, esse é um dos problemas, assim, técnico enfrentado lá. Vou para campo, tenho que, além de fazer a regularização do imóvel, às vezes definir com o vizinho aonde é que é efetivamente a divisa dele. E isso comporta você fazer um trabalho até maior do que aquilo que você pensou. Vou lá medir só o terreno do meu cliente. Chega lá, você precisa medir desde, desde o início da quadra, pegando três, quatro terrenos ao lado, para você ver se não está faltando nos outros. Então, é um trabalho minucioso, demorado e que tem que ter bastante atenção. Depois, a segunda parte mais complicada que eu acho é a questão de confrontações. E assim, hoje, o que é o nosso maior problema? O pessoal, assim, é por desconhecimento, primeiramente, segundo, por medo, e até é compreensível, né? Hoje você chega pro cara lá que é confrontante e pede, eu preciso da matrícula do teu imóvel, eu preciso da tua CNH, preciso de uma cópia do teu CPF. Aí o cara vem na cabeça, pô, alguém tá me dando um golpe, tá todo mundo ligando todo dia para fazer isso, né? Então, será que eu não estou participando de um golpe aí? Então, tem que explicar para. Claro que hoje o pessoal sabendo, é o pessoal da AgroLagoa que está fazendo. Então, não, o pessoal da AgroLagoa é conhecido. O pessoal lá da outra empresa, não, esse pessoal é conhecido. Então, já facilita um pouco mais. Mas ainda tem muita gente que fica naquela, eu passar meu documento para todo mundo, como é que vai ser isso, né? Então, esse é um entrave, assim, que judia bastante, porque, sério, imagina você, eu chego lá, faço toda a medição, estou com dois confrontantes certos e o terceiro mora em Porto Alegre. Não é nem por dificuldade de liga pro cara, tô fazendo uma regularização, explica tudo. Mas eu tô aqui em Porto Alegre. Não, mas eu preciso que você me mande os documentos, preciso que você venha assinar. Aí começa a parte mais complicada. Uhum. E aí, uma outra parte que a gente tem ainda, que eu vejo assim, é o problema ainda que na prefeitura municipal, hoje, vamos dizer assim, nós temos ainda um gargalo para ser resolvido, que a coisa chega lá e demora muito tempo para sair uma certidão, por exemplo. Então, isso aí foi mudando, já mudou bastante, já está um pouco melhor, mas assim, a gente precisa trabalhar alguma coisa no sentido assim, eu chego com uma certidão, lá um pedido de certidão, analisa a documentação e me diz, daqui 10 dias vai estar com a certidão. Porque eu não vejo assim, eu não tenho como esperar 60 dias, como já aconteceu, para pegar uma certidão de corroboração. O que que a certidão de corroboração é? Um técnico vai a campo, vai lá, confere se está tudo de acordo, se as medidas estão certas, se o passeio está certo, se a distância da esquina está certa. É uma ida ao campo e alguém para fazer a certidão. E no final, o responsável técnico assina a certidão, confere se está ok e assina. Então, eu não vejo como demorar 60 dias para fazer isso. A gente sabe que a demanda é grande, que os profissionais eles têm muita coisa para fazer, mas assim, tem que ser uma coisa mais voltada. Não, eu tenho que resolver isso rápido, entendeu? Então, não adianta todo cliente querer fazer, nós querer fazer, e o outro lado, que precisa dar uma certidão, demora 60 dias para fazer.
Sim. E essa questão que o senhor falou da documentação é bem importante a gente falar, exatamente por isso do golpe, né? Que existem documentações essenciais que os confrontantes têm que fornecer para que ocorra, né? A, a regularização daquele imóvel. Quais que são os documentos essenciais, doutor Elmer, que precisa para fazer essa regularização? Cat, ainda pegando um gancho na fala aqui do Valdivino, isso que o Valdivino colocou na situação prática, eu traduzo para uma palavra, é a extrema burocracia dos órgãos públicos, né? É. Às vezes, o que te impede de você fazer uma regularização fundiária, ou seja, uma regularização imóvel, ou até mesmo uma situação que a gente não conversou ainda, é a regularização das obras, né? Em Regu- andamento. E é a regularização das obras. Hoje em dia nós temos o terreno é regular, mas a benfeitoria que está acima não está regular. Uhum. Então é uma outra situação que também merece um olhar que é referente à regularização. E o poder público, seja um principal estadual ou federal, ele é um agente participativo disso. Sendo o próprio município que tem que fazer a vistoria em loco, como o Valdivino comentou, Uhum. ou seja a União, através da Receita Federal, que tem que expedir uma certidão negativa, ou o Estado, através de uma certidão de avaliação do imóvel. Então, eu acredito que ainda nós temos que, para que a gente tenha um modelo não digamos 100%, mas um modelo que seja muito bom para Efetivo. aplicar efetivamente, Uhum. temos que olhar para essa questão da burocracia excessiva. Uhum. Isso vai desmotivando quem quer participar da regularização, quem quer investir em regularização. Nós estamos falando da REURB, né, nesse momento. A Sim. REURB é um ecossistema, ela trata medidas ambientais, jurídicas, urbanísticas e sociais. Então, nós falamos de, no mínimo, 4 atores, 4 profissionais trabalhando num projeto. Então, nós Uhum. temos o arquiteto, o engenheiro agrimensor, assistente social, o advogado, o engenheiro ambiental, o geólogo trabalhando dentro de um projeto que talvez chegue no órgão público e fique meses lá até sair a liberação Demorando da para liberar. documentação. Então, isso é um olhar que os órgãos públicos têm que ter para qualificar seus servidores, treinar a equipe, né? E também se adequar à informatização dos procedimentos, né? A atualização da situação e acompanhar o crescimento que está se espalhando pelo país, né? Que é a regularização dos imóveis. E referente à documentação necessária, eh, hoje em dia, nós aqui no nosso município ainda a gente encontra uma resistência para aplicar regularização, que é o desinteresse da pessoa que vai ser beneficiada com a regularização. Você pede, eu preciso de um documento de identidade ou uma CNH, um documento de identificação, né? É, o seu estado civil, uma certidão de nascimento, de casamento, ou às vezes, que é o mais complicado, certidão de casamento com averbação do divórcio ou Uhum. separação. O pessoal às vezes não vai atrás. Ou senão, o pessoal não tem guardado em casa. Então, também diretamente isso uma iniciativa do poder público, né? Conscientizar as pessoas, fazer uma campanha para regularizar a documentação pessoal dos munícipes. Então, também temos essa dificuldade. Temos muitas situações de transferências de posse, negociações verbais que não tem documento, recibos, notas promissórias, enfim, você encontra uma gama de documentação informal para que trate sobre a transferência do imóvel, né? Então é nesse sentido que a gente trabalha, desenvolvendo ações voltadas para que a gente consiga fazer essa regularização e Uhum. também, que eu acho uma das partes mais importantes, é o pós-regularização. Você continuar prestando informação para esses núcleos regularizados para que não voltem a cometer irregularidades. Uhum. Então, isso é uma campanha realizada através dos municípios, dos tabelionatos, dos registros de imóveis e também das empresas privadas que prestam serviço, para que a gente possa manter um ordenamento documental depois que você regulariza, senão acontece o retrabalho daqui a pouco, Sim, né? exatamente. Sim. Mas isso são as formações das cidades, elas já trazem essas problemáticas, né? E não falando de Lagoa Vermelha, ela não é uma exceção, ela é a regra do restante do país, né? Infelizmente, ainda a gente tem bastante problema de irregularidade documental. Uhum. É, com certeza. E isso precisa de uma união, né? Tanto do poder público quanto das pessoas, para ter essa conscientização para ocorrer a regularização. E quando for fazer uma venda de imóvel ou precisar fazer uma reforma, qualquer situação assim, você tá com o teu imóvel regularizado, pronto para qualquer caminho. E desde já também parabenizo a nossa instituição, a OAB, a subseção local, por trazer esse modelo de programa com essa temática de assunto
e nós também, indiretamente, acabamos passando informações para os colegas advogados que vão contratar uma empresa para fazer o seu trabalho e já vão poder direcionar as situações para que façam a regularidade do imóvel. Hoje em dia, muitos serviços, né, Valdivino, extrajudiciais de regularização de imóveis não necessariamente necessitam da assinatura do advogado, mas o serviço que o advogado presta é muito necessário para algumas situações, né, Valdivino? Chegar e conversar com o confrontante, conversar com o proprietário do imóvel, né? Às vezes nós estamos tratando de um espólio que está regularizando um imóvel, tem mais pessoas que precisam participar, os herdeiros, o advogado chega e explica, né? É um E, intermediador. e sempre trabalhando junto com o profissional técnico que vai fazer o serviço a campo. Então, às vezes, a gente esclarece uma questão que o profissional vai executar para as pessoas que são os contratantes do serviço, que vão se beneficiar dessa regularidade. Então, hoje em dia, o papel do advogado nesse ecossistema de regularização é muito importante, juntamente com o papel dos agrimensores, dos arquitetos, dos engenheiros ambientais e também, quando a gente fala de regularização social, das assistentes sociais. Isso é muito importante, ela ter essa visão social sobre infraestrutura local, a saúde, enfim, como eu disse, a regularização fundiária é um ecossistema que abrange várias camadas da sociedade e interfere positivamente na vida das pessoas. Eu diria também assim que, e até reconhecendo uma meia-culpa da gente como profissional, que é não buscar, talvez, assim, fazer esse trabalho que a gente está fazendo hoje, assim, de levar para os órgãos públicos também e para os outros profissionais, tipo os advogados, que a gente tem uma, uma participação muito grande, uma troca de experiência muito grande também, né? De fazer isso aí, de colocar essa situação que a gente enfrenta lá na frente. Porque o que que acontece? Não, a gente fica muito fechado naquilo que você está fazendo, eh, tendo problema, tendo que você ir buscar a solução. Quando tem uma situação que não se resolve, você vai atrás, corre, busca, mas assim, ó, quando você leva isso para mais gente, para um grupo maior, que mais gente começa a pensar nisso, as coisas se resolveriam mais fácil. E isso hoje eu vejo que é um problema que a gente não está colocando para fora, entendeu? Tem que Sim. colocar isso aí, tem que fazer mais gente participar e talvez fique mais fácil de você chegar assim, o pessoal entender que precisa regularizar. É. Que hoje ele está fornecendo documento para o seu vizinho, mas daqui um mês, 2 meses, um ano, vai ele está precisando regularizar o imóvel dele. E aí ele vai precisar que o vizinho contribua com ele também. Então uma coisa vai ajudando a outra. Uhum. E o órgão público, o ente público também, saber que ele fazendo essa certidão chegar em menos tempo, ele vai estar favorecendo que essa regularização se conclua e ele possa cobrar um imposto diferenciado, possa ofertar um serviço de melhor qualidade também para os seus munícipes. Com certeza. E se a pessoa está assistindo aqui, nós tem um imóvel para regularizar e não sabe por onde começar, qual seria o primeiro passo, a primeira situação que vocês recomendariam para ela? Cada um na sua área, por favor, doutor Elmer e depois o Valdivino para complementar. Falando da minha área específica, a questão de legalidade do documento, né? Primeiro ela tem que ver o que que ela tem de documentação, como ela chegou ali. Ah, eu comprei por um contrato de compra e venda. Vamos analisar esse contrato de compra e venda se ele cita alguma matrícula. De repente, esse imóvel já tem matrícula, como o Valdivino comentou, aqui no município nós temos grandes áreas ainda que estão como rurais e você tem uma fração naquela área que acabou comprando pelo contrato. Então, de repente, essa área já tem matrícula. Então, ela faz uma busca documental dos documentos que ela tem em casa. Depois, o próximo passo, procura uma prefeitura, procura o registro de imóveis, procura o tabelionato, tá? Nisso se enquadra a questão da assessoria do advogado para fazer esse trâmite, né, de busca documental. E partindo da busca, identificamos a situação. Esse imóvel aqui não tem matrícula, esse imóvel aqui não possui registro imobiliário. Então, o que nós vamos fazer para criar um registro imobiliário? Uma das ferramentas é o uso capião. Então, nós temos o capião judicial, extrajudicial, aí o perito naquela questão, que vai ser o advogado, vai analisar qual que será o melhor caminho. Mas é uma solução. O imóvel já tem matrícula. Então, precisamos que você contrate o serviço de topografia para nós fazer uma retificação de área, um desdobro, um desmembramento e vamos fazer uma compra e venda junto ao tabelionato.
Então, o primeiro passo é a pessoa olhar dentro de casa. O que que eu tenho de documento referente a onde eu ocupo? Uhum. Na falta de documentos, vamos para a prefeitura, registro de imóveis e tabelionatos, né? São 3 órgãos diferentes, mas que prestam o mesmo auxílio à pessoa que chega pedindo informação sobre o seu imóvel. E a partir disso, você pode procurar um profissional também da área jurídica para prestar essa assessoria diretamente. E com a documentação em mãos, quero regularizar na topografia. Qual que é o principal passo quando a Assim, pessoa ó, chega lá? praticamente funciona da mesma maneira que o Dr. Elmer falou, né? Analisando documentação. Uhum. Então, às vezes a gente tem situações que o cliente chega e diz: Ah, eu quero saber o preço para fazer a regularização do meu terreno. Primeira coisa que eu vou pedir para ele, me traz o documento teu para analisar. Porque assim, você analisar, passar o preço para um cliente sem analisar o que você vai fazer, às vezes o cliente, mas o fulano lá me fez por R$ 500 o serviço. Tá, mas ele analisou seu documento? Não, ele não olhou, não, eu só falei o que eu queria fazer. Não, então traz para mim o documento, eu vou analisar sem compromisso nenhum. E então o nosso funciona assim. O cliente chega, coloca a situação dele. Eu estou com um problema lá de regularização. A prefeitura me solicitou. Eu fui fazer uma compra e venda e o imóvel está irregular. Então me traz o documento, a gente analisa, sem compromisso, sem custo para fazer isso. Analisa e vê. Bom, se eu tiver condição de solucionar o problema, que vou a campo, eu analiso o documento, vou a campo, faço toda a documentação e ele vai levar para o registro e registrar. Eu não consigo resolver tudo isso aqui, preciso dar auxílio de um advogado. Vou contactar alguém a gente trabalha com um monte de advogado e uns colegas que estão na área, tem muita experiência na área, então vai lá, conversa com o fulano, Bertano ou Ciclano. E ele vai lá, conversa com o advogado e depois traz para a gente finalizar a nossa parte, que seria a parte técnica. Então, normalmente, assim, a primeira coisa é analisar o documento. Esse eu vejo assim, que é a chave de você resolver qualquer coisa nessa área. É o passo inicial É o passo necessário. inicial, e isso funciona tanto na parte urbana como na parte rural, que a gente trabalha muito também essa questão de regularização do imóvel rural, seja através de geolocalização de parcela, extinção de condomínio também, então, praticamente é a mesma coisa. Uhum. Lá no campo um pouquinho diferente, porque você tem que trabalhar em função do INCRA, através da lei de georreferenciamento, e na cidade, como o doutor bem falou, a parte do REURB, a parte das retificações comuns, né, que não são REURB mesmo, né, mas que não deixa de ser um REURB, Regularização, né? deixando a regularização também. Então, assim, analisar o documento e a partir daquilo, aí você vê para que lado você vai ir. Você precisa Sim, contratar uma assessoria jurídica ou o próprio profissional que analisou a tua documentação tem condições de ir até o final e resolver a situação. sim, sim. Não, é bom a gente falar sobre isso para quem está nos ouvindo também, né? Que seja qualquer profissional ou seja uma pessoa ah, comum que está ouvindo, né? Um cidadão que está passando por esse problema e precise dessa regularização, já consegue ter um caminho para seguir. E, Valdivino, quais que são, você como técnico e como na área há muito tempo, Sim. os impactos positivos que você vê da regularização dentro da nossa cidade ou da nossa região? Então vamos citar assim, ó, por cima, assim, os que eu estou lembrado. Assim, primeira coisa, você tem um imóvel que não é regularizado, que está com problema na edificação, que está com problema de medida, que o cadastro que tem na prefeitura não está condizente com aquilo que você tem. Tá tudo errado. Às vezes você está pagando um imposto lá sobre 300 metros e o imóvel tem 250. Ou ao contrário, mas enfim, você tem que regularizar essa situação. Outra coisa, hoje você tem um imóvel ali, é do teu uso, você não está pensando em fazer nada, mas lá na frente você pode precisar dar em garantia esse imóvel. Você vai precisar dar uma garantia lá para um outro financiamento, para qualquer coisa. Eu tenho meu imóvel, dá em garantia. Chega lá para fazer a garantia, o pessoal vê, não, esse imóvel não está fechando com o cadastro municipal, ele está diferente. Você tem que corrigir ele. Aí na corrida, a pessoa vai ter que ir procurar um profissional, e às vezes pode demorar tempo, como a gente já falou Uhum, aqui, e vai atrasar todo aquele serviço dele. Então, assim, ó, esse é um segundo ponto muito importante. Compra e venda também. Ou vai precisar fazer uma compra e venda. Às vezes você está com o imóvel lá, resolveu fazer um investimento diferente e quer vender aquele imóvel. Tem que estar regularizado. sim. Tudo é mais fácil, né? Tudo mais. Falando em questão do órgão público, é a mesma situação. Ele ter condições de cobrar o imposto justo daquilo que você tem lá. Se você tem a mais, ele fazer aquela compensação. Se você tem a menos, ele te devolve, Sim. ele te fazer o imposto relacionado àquilo que você efetivamente tem.
você tá com esse imóvel regularizadinho. Então, tudo certinho, tudo dentro dos conformes. Então, esses são alguns itens que eu lembrei, assim, que é importante você regularizar. Uhum. E na tua visão prática, doutor Elmer, o que você vê também de pontos positivos? Nós temos pontos positivos, principalmente para a população, né? Essa segurança jurídica que traz para as famílias que ocupam seus locais. Por exemplo, elas poderem dizer: não, eu sou dona desse imóvel, sou proprietário, estou com o documento em mãos. Essa satisfação pessoal é muito grande, né? É que a gente sempre sabe falar, é a dignidade da pessoa, daquela família, né, que está tendo ali para dizer que é dona daquele local. É um sentimento de pertencimento que a gente encontra nesses locais que a gente trabalha. Também a questão de infraestrutura, né? Esses locais que trabalham com programas de regularização fundiária, não somente a escritura, a matrícula do imóvel elas vão ter em mãos, mas sim uma infraestrutura desse núcleo que acaba de melhorando o seu bairro. Uma pavimentação, uma iluminação pública, uma rede elétrica que falta, uma questão de saneamento básico. Então, também traz essa gama de melhorias para dentro do seu núcleo. Nós temos também a questão que o Valdivino apontou muito bem, a questão do imóvel regularizado servir para garantias bancárias, né? Hoje em dia o pessoal quer fazer uma reforma na sua casa, ou mesmo ampliar. A família cresceu, eu preciso fazer um quarto a mais, mas eu não tenho todo o dinheiro, eu preciso de um crédito. Hoje em dia os bancos trabalham com a ferramenta alienação fiduciária, vai precisar ter um imóvel em garantia, né? E uma situação que nós acabamos nos debatendo essa semana foi de uma situação que a família tem um filho, que a família tinha um sonho de ter um filho cursando uma universidade e tal, e essa universidade pediu para que a matrícula na instituição fosse concretizada, uma instituição particular, tivesse uma garantia. E o que que a pessoa ofertou? O seu imóvel em garantia Sim, para que a pessoa pudesse cursar, fazer um financiamento estudantil próprio. exato. Então, esse também é um impacto que uma regularidade imobiliária atinge numa família, até o ponto de a família proporcionar para um ente poder cursar uma faculdade através do financiamento, dando um imóvel em garantia. E sem contar também a geração de economia nesses locais, né? Sim. Por exemplo, você formalizando a regularidade nesses locais, a gente vai para os MEIs. Nós temos muitos MEIs hoje, né? É o pequeno empresário ali que tem o mercadinho do bairro, ele vai poder ter seu alvará de funcionamento, né? Hoje em dia ele já é flexibilizado, mas assim, vai ter um alvará provisório, daqui a pouco ele vai ter um alvará definitivo, vai poder trabalhar com mais segurança, fazer investimento no seu mercado. Uhum. Também, na questão de melhoria, meu imóvel está regularizado, eu consegui um crédito no banco, agora eu tenho que comprar os materiais de construção, eu vou na loja da cidade. Então isso acaba fazendo uma roda, né, em que todos participam, não somente o poder público, o técnico e o morador, mas sim a população inteira do Uma município, cadeia, né? ela acaba trabalhando junto. Então, hoje em dia, não é apenas um documento, e sim uma carta de benefícios, tanto para o morador, a família que está recebendo, quanto para o próprio município, através da arrecadação justa dos impostos. Uhum. E também a questão de você ter um formato de cidade urbanizada regularizada. Você saber quantas unidades você tem, teu cadastro imobiliário está Correto. Isso é correto, importante. afinado, Uhum. que você tendo um cadastro imobiliário afinado, correto, que bate com a realidade, você tem uma inscrição nos programas federais maior. Então você consegue trazer mais recursos para o município. Então, hoje em dia, a política de regularização fundiária ela tem que ser incentivada, ela tem que ser aplicada. E nós, como atividade privada, atividade pública, instituição OAB, nós somos os atores e protagonistas desse ecossistema de regularização fundiária. Sim. É muito bom a gente debater sobre esse assunto justamente por isso, porque não é só o morador ou o proprietário que é impactado, é a sociedade, é a cidade que envolve valor econômico naquela regularização, né? O imóvel estando regularizado, o todo se beneficia, né? Então, só para a gente falar também sobre alguma coisa que tenha, doutora Elmer, aqui no município, tem algum programa que facilita essa regularização pelo REURB ou algum método, ou seria todo particular? Hoje, aqui no município de Lagoa Vermelha,
E agora, na fala como o servidor público municipal, nós temos um departamento municipal de regularização fundiária. Ele atua extremamente em áreas públicas municipais e, a partir do início desse ano, nós temos um acordo de cooperação técnica com o governo estadual para trabalhar também nas áreas públicas estaduais que eram da extinta Coab. E a característica desses locais são que são ocupados por pessoas de extrema vulnerabilidade social. Muitas delas, na sua grande maioria, ela não tem a condição de fazer essa contratação particular. Uhum. Então, o poder público municipal, ele olha preferencialmente para populações de baixa renda para ofertar o serviço de regularização fundiária. Então, nós temos hoje mais de 7 núcleos de andamento, né? Isso são mais de 580 famílias sendo regularizadas. Eu não digo 580 lotes, porque lote é uma É insignificância. o Nós número. tratamos com 580 famílias. Isso são mais de 2.000 pessoas. Então, que ocupa essas locais de vulnerabilidade social, questões periféricas da cidade, e também o poder público tem esse olhar de não interferir no setor privado e chamar o setor privado para ser parceiro nessas regularizações, sendo abrindo uma contratação, que às vezes a gente consegue fazer, às vezes a gente faz com mão de obra própria, podemos dizer, às vezes a gente precisa contratar serviços privados, mas também ofertar conhecimento, né, sobre esse tipo de trabalho para as redes privadas poderem oferecer esses serviços, principalmente em locais que tenha essa condição de remuneridade para poder fazer a contratação do serviço. Então, não podemos dizer assim que o município vai regularizar, a prefeitura vai regularizar a cidade inteira. É impossível, a prefeitura hoje não consegue. Então, Uhum. por isso que a gente tem ferramentas de parcerias, né? Seja de apoio técnico aos projetos privados, seja na contratação de projetos privados e na execução própria de projetos de regularização fundiária. Então, o município de Lagoa Vermelha hoje conta com um departamento específico. Eu acredito que das prefeituras da região aqui seja a única que tenha isso. E dentro da nossa comarca, foi o primeiro município a ter um projeto de REURB aprovado no registro de imóveis. Então, isso também mostra o investimento e o apoio, né, que o poder público municipal tem referente a esse olhar da regularidade fundiária. Certo, então eu agradeço a presença de vocês. Infelizmente já estamos precisando encerrar pelo nosso tempo aqui, mas agradeço a participação sua, doutora Elmer, sua também, Valdivino, por trazerem esclarecimentos para nós, tanto jurídicos quanto os técnicos aqui, porque é importante, vai ter valor social e econômico para a população de Lagoa Vermelha. E muito obrigada por isso, tá bom? Eu só agradeço, então, pelo convite, por poder estar participando aí, pelas poucas coisas que a gente pôde contribuir. E colocamos sempre à disposição que vocês precisarem, nos procurem. Os clientes também que tiverem qualquer situação para resolver de seus terrenos, nos procurem. A gente vai atender, não é cobrado nada para fazer esse atendimento. Como a gente falou anteriormente, se precisar, te encaminha para alguém da área jurídica para ajudar também. E essa análise preliminar é feita no escritório e já sai com um norte do que fazer. Aí o cliente depois escolhe com quem fazer o serviço. Sim. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Agradecemos o convite de igual maneira, né, a colega Catherine, a OAB Subseção Lagoa Vermelha, na pessoa do nosso presidente, Aldemar. E fica o aviso à comunidade: se você tem alguma dúvida referente à regularidade do imóvel, procure um profissional da área jurídica, da área técnica, a prefeitura, o tabelionato ou o registro de imóveis. Não guarde para si a dúvida, externe e vamos buscar uma solução juntos. Certo, então muito obrigada. Agradecemos a Folha também, a cada 15 dias com novos episódios. Muito obrigada.